Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco para nós. Eu sei que o senhor tem o conhecimento, né, da música nativista em si, mas da origem. O senhor falava, né, a música nativista ela não é homogênea, ela tem diversas variações, mas qual ela é significativa e onde é esse surgimento da música nativista? Bom, em primeiro lugar, há que chamar atenção, né, para a ideia de que a música nativista ela não deve ser confundida com música gauchesca, né, no caso, né, ela é uma expressão que surge nos anos 70 aqui no Rio Grande do Sul, teve na Califórnia o seu primeiro grande evento, né, no caso, né, e a partir dali então se constituiu vários festivais nativistas no Rio Grande do Sul, e que buscaram retratar não só a vida do campo, como tradicionalmente se coloca, mas também a problemática urbana daqueles que vêm do campo para a cidade, né, no caso. Então os problemas sociais sempre tiveram um lugar de destaque nas letras da música nativista, né? E os ritmos também, eles não respeitaram a ideia de fronteiras, né? Eles trouxeram perspectivas de ritmos que vêm do outro lado do rio, né, que vem da Argentina, Uruguai, Paraguai. Então isso foi construindo uma nova forma de musicalidade que encontrou o espaço nos festivais para que pudesse ser registrado o sentimento contemporâneo acerca das problemáticas que envolvem tanto a vida urbana quanto a vida rural, né? Obviamente que muitos desses festivais, e pela própria falta de compreensão, muitas vezes, das pessoas do caráter nativista como algo aberto e algo que pode ser extrapolado e muito às perspectivas regionalistas, né, no caso, tanto que muitos festivais nativistas têm participação de pessoal do Nordeste, do Sudeste, né, no caso, né, como é o caso do Musicanto, por exemplo, né, que trouxe expressões da América Latina, mas que, infelizmente, em alguns casos, eu diria assim, né, que o gauchismo foi tomando conta, né, no caso, e sufocando essas expressões mais plurais, mais diversas, né? Então, se você pegar hoje, você vai ter uma música muito homogeneizada, né? Que também o próprio caráter competitivo dos festivais faz com que as pessoas já façam músicas sabendo que tem expectativa de ganhar, de corresponder a uma coisa já padronizada, né? E isso é a morte da arte, né? Então o grande segredo, assim, digamos, da arte é a capacidade da inovação. E quando a repetição se coloca como um elemento central, tu já vai ter mais do mesmo, né? No caso, vai começar a ter, então isso vai empobrecendo a música, né? No caso, né? Mas eu pergunto, o senhor tem esse ponto negativo, né? Do empobrecimento, digamos assim, das letras e da própria musicalidade, mas ao mesmo tempo não é uma manutenção da própria cultura gaúcha? Eu não gostaria dessa expressão da manutenção da cultura, mas da renovação da cultura, né? Então a ideia de que nos festivais há a possibilidade de renovar uma tradição, né? Lembrando o grande Atahualpa Yupanqui, né, que dizia que tradição é vir de trás para ir para frente, né, no caso, né? Então não é ficar repisando só o passado, né, no caso, mas reconstruindo alguma perspectiva à luz dos temas presentes, né, no caso, né? E um ponto extremamente positivo, exemplo disso eu mesmo, né, no caso, que nunca me vinculei ao movimento tradicionalista, mas encontrei no nativismo uma possibilidade de fazer poesia, de construir letras, né, de ter parceria para musicá-las, né, no caso. Então isso eu acho um ganho, assim, né, e esse caráter laboratorial de eventos como o Pesqueiro, né, no caso, eles também não têm compromisso com a ideia de alto nível, com aquilo que você não conseguiria colocar num padrão comercial, mas que aqui encontra espaço, né? Então acho que isso é um elemento extremamente positivo, dar vozes, dar espaço, né, para várias potencialidades da música que não emergiriam sem essa experiência, né, no caso, né? E é através dessa imersão, né, na verdade, do surgimento aqui dessas canções, elas acabam se alastrando também por todo o estado, essas músicas que são criadas aqui no laboratório, no estilo pesqueiro, porque tem, né, os festivais de Barranca. Eles levam também para os outros festivais aqui do estado. Assim, é isso que é legal, assim, a ideia de que o que vai consagrar ou não uma música, óbvio que tem todos os mecanismos, né, comerciais, mas também tem o elemento qualidade, né? Então muitas das músicas que saíram aqui rodam hoje nas rádios, né, no estado inteiro e fora do estado também, né? Então há uma potencialidade
que vai se manifestando com o decorrer do tempo, com a ideia de que é aquilo que fica, né, no caso, né? Então a arte não é sempre a ideia de que só vai ter coisas maravilhosas e lindas, não, é um conjunto de expressões que algumas vão encontrar ressonância ou não junto a uma população maior, né, no caso, né? Mais para o nosso eixo aqui, professor Paulo. Tem Ijuí, sim, né? A produção musical de Ijuí, ela se baseia muito no pesqueiro da canção. Eu sei que o senhor faz parte, não sei se ainda existe o grupo Pé Biru, mas também grupos assim que mantém essa cultura, que o senhor não diz, né? Não é uma manutenção, mas sim uma forma de emergir também. Eu acho que sim, se estimula, né? Ontem mesmo a gente teve aqui uma expressão de um gaiteiro, menino que se criou aqui, né? No caso, assim, né? Que veio com seu pai aqui, coisa e tal, pegou gosto pela música e hoje é um exímio instrumentista, né? No caso, né? Então isso e é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários, né? No caso, então pessoas que foram participando, pegando gosto, né? E extrapolando o universo do pesqueiro, né? Inclusive às vezes mudando a própria inserção musical, vindo para outros setores, mas que teve aqui o seu nascedouro, né, no caso, né? Então, acho que só pensar nisso já cumpre um papel importante, né? A ideia de que possa emergir desse laboratório coisas que vão para além disso aqui, né, no caso, né? Essa é a ideia, né? Então, a produção, a gente pode concluir que a produção musical nativista, digamos assim, para separar também da gauchesca, ela surge através destes festivais, o próprio Canto de Luz? Eu acho que assim que os festivais eles cumpriram um papel extremamente importante para renovar a musicalidade gaúcha, né, no caso, mas não necessariamente que tudo que emergiu daqui fosse alguma coisa que se fosse consagrada imediatamente, né, mas é algo que propicia esse espaço de renovação e que a gente torce que não seja absorvido por uma forma, né, de música já pasteurizada, já, né, consagrada, né, então eu acho que isso sempre é bom a gente separar isso, né, e que os organizadores tenham sensibilidade para isso, né, no caso, né, para poder o novo não nasce se não tiver espaço para o novo nascer, né, no caso, né? Então acho que esse é um elemento importante dos festivais, né, no caso, e a gente gostaria que eles mantivessem essa audácia, né, que foi pioneira, né, no caso, mas que, como eu falei, em muitos casos acabaram se tornando muito iguais, né, no caso, né, e isso homogeneiza, e a arte não vive de homogeneidade, ela vive exatamente da heterogeneidade, da pluralidade, né, daquilo que pode significar algo novo, né, no plano da cultura. Então acho que esse seria o papel principal dos festivais, é fazer com que emerja novas possibilidades de configurações artísticas, no caso especial da música, né, no caso, tem